Olá, seja bem-vindo a mais um módulo de língua portuguesa aqui no EPP Concursos Online. Eu sou a professora Sandy Falcão e hoje nós damos início ao módulo de sintaxe. Para a gente entender do que trata a sintaxe, sempre é bom fazermos uma distinção entre a morfologia e a sintaxe, certo? Quando eu me refiro à morfologia, como você já deve ter visto no módulo de classes de palavras, eu me refiro ao que a palavra é, a sua classe. Eu, por exemplo, sou uma mulher, mas aqui para vocês ou para os meus alunos no curso presencial eu sou professora. Quando eu faço um curso, quando eu estou participando de um curso, eu já sou aluna. Para as minhas filhas eu sou mãe, para a minha mãe eu sou filha, para as minhas irmãs, obviamente, eu sou irmã. Mas em nenhum desses momentos eu deixei de ser mulher. Mulher é o que eu sou. Mas dependendo do contexto, do papel social que eu exerço, eu mudo de função, certo? Então, na morfologia, nós vamos estudar o que a palavra é, a sua classe. E na sintaxe, nós vamos estudar como essa palavra se relaciona com as outras na frase, em que ordem ela se apresenta e qual a sua função ali, certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Na sintaxe, a gente vai analisar a ordem em que as palavras vêm, a função e também vamos analisar a relação dessas palavras com as outras, certo? Então, na sintaxe, a gente vai ver uma palavra, por exemplo, que é... Pode colocar para mim, por favor? Na sintaxe, a gente vai ver uma palavra que é, por exemplo, um substantivo. Quando eu falo que uma palavra é substantivo, eu me refiro à classe, né? Essa classificação ela é morfológica. Esse substantivo, quando ele atua como núcleo do sujeito, como núcleo do objeto direto, como vocativo, aposto, objeto indireto, enfim, adjunto adnominal, ele está sendo classificado agora de acordo com a sua função. Ou seja, é uma classificação, eu estou analisando aqui sintaticamente, não é uma análise morfológica, certo? Então vamos lá. Pode voltar para o slide, por favor. Quando eu falo que determinada palavra é um substantivo, eu estou no campo da morfologia, certo? E quando eu falo que determinada palavra é sujeito, adjunto adnominal, eu estou no âmbito então da nossa sintaxe, beleza? Então vamos lá. Na sintaxe, nós vamos analisar o papel que as palavras desempenham. Para isso, a gente vai começar distinguindo o que é frase, o que é oração e o que é período. A frase, gente, é todo enunciado curto ou longo que produz comunicação, ou seja, produz sentido, tá? Essa frase pode ser nominal ou verbal. Uma frase nominal é a frase que não contém verbo. Não contém verbo, ok? Se a gente pensar na música Parabéns pra Você, se você observar, essa música inteira não possui um verbo sequer, tá? Então ela é toda composta por frases nominais. A oração é uma frase que contém verbo ou locução verbal. Ela se estrutura em torno desse verbo e dessa locução verbal. O período é uma frase que possui uma ou mais orações, certo? Ele começa com a letra maiúscula e ele vai terminar no ponto, como você está vendo aqui, no ponto final, no ponto de exclamação, no ponto de interrogação ou nas reticências. O período vai terminar aí, certo? Então, o período ele pode ser curto, pode ser longo e ele pode ter uma ou mais orações. Quando ele tem uma oração, ele é chamado de período simples. Quando ele tem mais de uma oração, ele é chamado de período composto, ou seja, ele é composto por mais de uma oração, ok? Então, vamos dar sequência aqui aos termos da oração. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele a quem o verbo se refere e sobre o qual eu declaro alguma coisa. Quando eu tiro o sujeito e o vocativo,
tudo que sobra vai ser o meu predicado. Lá no predicado é onde está o verbo. Lá no predicado é onde está o verbo. Por isso, eu posso até ter orações que não têm sujeito, mas eu nunca terei uma oração sem predicado. Por quê? Para que exista oração, é preciso que exista um verbo. E eu não tenho, portanto, oração sem predicado. Ok? Então, o sujeito é aquele a quem o verbo se refere, sobre o qual eu declaro alguma coisa, e o predicado é tudo que eu digo sobre o sujeito. Para que eu consiga encontrar o sujeito, eu vou identificar em primeiro lugar o verbo. Toda questão de sintaxe que você for responder, procure em primeiro lugar o verbo ou a locução verbal, porque eles são o centro da oração, ok? Depois de eu encontrar esse verbo, eu vou perguntar o que ou quem é que. Como assim, Sandy? Vamos lá para os nossos exemplos. Nós desejamos o sucesso. Qual é o verbo? Desejamos. Desejamos é o verbo. Agora que eu encontrei o verbo, eu vou perguntar quem é que deseja o sucesso? E eu acho aqui a minha resposta. Nós é o meu sujeito. Desculpas e justificativas sabotam seus sonhos. O verbo é sabotam. E aí eu pergunto, o que é que sabota seus sonhos? E a resposta? Desculpas e justificativas. Sujeito. A disciplina é o caminho do êxito. O verbo olha, verbo ser aqui, flexionado no presente, na terceira pessoa do singular. O que é o caminho do êxito? A disciplina. A disciplina é o sujeito dessa oração. Chegaram ao topo os determinados. O verbo é chegaram. E eu pergunto, quem é que chegou ao topo? Resposta, os determinados. Então, os determinados é o sujeito da minha oração. Veja que o sujeito não necessariamente vai ser o primeiro termo, ele não vai vir necessariamente no início. Eu posso colocar o sujeito no final da oração, eu posso colocar no meio da oração. Eu poderia dizer, chegaram os determinados ao topo, no caso dessa frase aqui, ok? Eu poderia vir na ordem inversa. Coloca aqui para mim, por favor. A ordem direta na língua portuguesa é sujeito, verbo, complementos e adjunto adverbial, certo? Essa é a ordem direta, sujeito, verbo, complementos, adjuntos adverbiais. Só que nada impede que eu inverta essa ordem sem mudar a gramaticalidade da frase, ok? Então, o sujeito ele pode ser deslocado, ele pode vir no início, ele pode vir no meio, pode vir no final da oração. O carro azul é o mais vendido. Gente, primeiro eu acho o quê? Verbo. Olha só, verbo aqui. E aí eu pergunto, quem é que é o mais vendido? O carro azul. Então aqui, o carro azul, sujeito. As motos e as bicicletas fazem sucesso. O verbo é fazem. E aí eu pergunto, o que é que faz sucesso? As motos e as bicicletas. Então, as motos e as bicicletas, sujeito. Chegamos ao final do nosso curso. Qual é o verbo? Chegamos. E agora eu pergunto, quem é que chegou ao final do curso? Veja que aqui eu não tenho o sujeito explícito aqui nessa frase, nessa oração. Mas, pela desinência do verbo, por esse finalzinho do verbo, tá? Que eu chamo, né? Na morfologia ela se chama desinência, número, pessoal. Sempre que o verbo terminar em mus, eu sei que ele está na primeira pessoa do plural, certo? Então, essa desinência vai me dizer que o sujeito aqui é nós. Nós chegamos ao final do nosso curso.
O nós não precisa estar explícito na oração para que eu consiga identificar quem é que chegou ao final do nosso curso. Eu sei que quem chegou fomos nós, certo? Então o sujeito aqui é nós, mesmo que ele não apareça de forma explícita aqui. Nessa frase 4, vive-se muito bem aqui. O verbo é vive. E eu pergunto, quem é que vive muito bem aqui? Eu sei que alguém vive, não é? Eu sei que alguém vive, mas eu não consigo identificar quem vive. Comeram todo o meu bolo. O verbo é comeram. E quando eu pergunto quem é que comeu todo o meu bolo, aqui eu não consigo determinar quem. Quem comeu todo o meu bolo? Não sei, comeram todo o meu bolo, certo? E aqui, choveu muito ontem em Fortaleza. O verbo é choveu. Na 4 e na 5, nas frases 4 e 5, eu sei que aqui alguém vive. Aqui na 5 eu sei que alguém comeu. Mas na 6, alguém choveu muito ontem em Fortaleza? Não. Ninguém choveu. Então aqui eu não tenho alguém que tenha praticado essa ação de chover, tá? Então, voltando lá para a frase 1, aqui na frase 1 eu tenho um sujeito que está explícito, eu consigo identificar, e a parte principal, a palavra que concentra o significado, a palavra que concentra o significado, que concentra a gente chama de núcleo, é o substantivo carro. Carro é o núcleo desse sintagma, desse conjunto de palavras aqui, o carro azul. A palavra principal é carro, que é o substantivo. O substantivo ocupa esse papel de núcleo. Na frase 2, eu tenho duas palavras que funcionam como núcleo, dois substantivos. Motos e a palavra bicicletas. Certo? Então, na frase 1, eu tenho um sujeito explícito que possui um núcleo. Na frase 2, eu tenho também um sujeito explícito que possui dois núcleos. Essas duas frases aqui, nessas duas frases, o sujeito está explícito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu consegui facilmente marcar o sujeito. Veja, ó. Eu consegui facilmente sublinhar, marcar, destacar o sujeito. Na 3, na 4 e na 5, e também na 6, eu não consigo marcar esse sujeito, tá? Então, preste bem atenção. Então, gente, isso daqui, cada frase dessa nos mostra um tipo de sujeito diferente. Certo? Vamos para mais exemplos. Aqui, faz calor em agosto no Ceará. O verbo é faz. Quem é que faz calor em agosto no Ceará? Não sei. Será que alguém consegue fazer calor? Não, aqui eu não tenho um ser que faz calor. São 9h30, verbo, aqui o verbo ser. Quem é que é 9h30? Não tenho um ser que possa ser 9h30. Apenas apenas são 9h30, certo? Aqui na 9, houve várias discussões sobre o projeto. Quem é que houve várias discussões sobre o projeto? Também não tenho um ser que pratique essa ação aqui de haver, que possa haver discussões. Está frio hoje em São Paulo. O verbo aqui está. Quem é que está frio? Apenas está frio. Não há um ser por trás do verbo estar, ok? Então, nessas 10 frases, nós identificamos o verbo e nós buscamos aqui o sujeito. Nas duas primeiras, o sujeito estava explícito e nós conseguimos facilmente identificá-lo e também identificar seus núcleos, ok? O sujeito, ele se classifica de acordo com essas características. Quando ele é explícito,
ele pode ser simples ou composto. Quando ele tem apenas um núcleo, ele é um sujeito simples. A pedra preciosa é minha. Verbo. Quem é que é minha? A pedra preciosa. E pedra é o núcleo. Como só tem um núcleo, sujeito simples. O sujeito composto ele vai ter mais de um núcleo. O gato e o rato são inimigos. Aqui o verbo. Quem é que são inimigos? Resposta, o gato e o rato. Então, núcleo, núcleo, dois núcleos, sujeito composto, tá? Voltando aqui para os nossos exemplos. Então, na número 1, que eu só tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Na número 2, em que eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Certo? Vamos lá prosseguir. Quando o sujeito está implícito, mas eu consigo identificar pela desinência do verbo, pela desinência de número e pessoa, ele é chamado de sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Por que oculto? Porque ele é oculto porque ele não aparece na oração, eu não consigo marcar, eu não consigo sublinhar, ele não está visível ali. Ele é chamado de elíptico porque o que é uma elipse? É quando um termo não aparece na frase, mas eu consigo mesmo assim recuperar o seu sentido, certo? E ele é chamado de desinencial porque, como eu já falei, ele é identificável pela desinência do verbo. Então, chegamos ontem à noite. Eu sei que quem chegou fomos nós. Voltando lá para os nossos exemplos, eu sei que a frase 3, chegamos ao final do nosso curso, na frase 3, portanto, eu tenho um sujeito que é oculto, elíptico ou desinencial. Oculto porque ele não aparece, elíptico porque mesmo ele não aparecendo eu consigo identificar, e desinencial porque quem me diz quem é o sujeito é a desinência de número e pessoa, certo? Qual é a exceção? Qual é a exceção, Cindy? Quando é que mesmo eu observando a desinência, eu não posso afirmar que aquele sujeito é um sujeito oculto? No caso aqui da frase 5. No caso da frase 5. Aqui na frase 4 e 5, eu sei que alguém vive. Eu sei que alguém comeu o meu bolo. Mas eu não posso, não quero ou não consigo identificar quem é que vive, quem é que comeu o meu bolo. Nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado, eu não consigo determinar quem é o ser sobre o qual eu afirmo alguma coisa, ou seja, determinar o sujeito. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, olha, esse M é a desinência de número e pessoa. Ele diz que o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, certo? Quebraram a banca. Quebraram a banca. Derrubaram meu vaso de plantas. Picharam o muro. Comeram todo o meu bolo. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito está indeterminado. É um caso de sujeito indeterminado. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais essa partícula se, e se o verbo for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ou for um verbo transitivo direto mais um objeto direto preposicionado, tá? O sujeito será indeterminado quando ele vier com a partícula se, certo? Já eu vou explicar o que são esses tipos de verbo aqui. Já num dos nossos vídeos aqui do módulo de sintaxe, ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Na frase 4, eu tenho um verbo que está na terceira pessoa do singular, vive, mais o se, ok? E esse vive, esse verbo viver, é um verbo intransitivo. Vive-se muito bem aqui. Nesse caso, o nosso sujeito é indeterminado. Comeram todo o meu bolo.
eu tenho aqui um verbo na terceira pessoa do plural. Novamente, eu tenho um sujeito indeterminado. Quando você aprende o que é o sujeito oculto, e você vê um verbo na terceira pessoa do plural, muita gente cai na tentação de analisar da seguinte forma: comeram todo o meu bolo. Quem comeu? Eles. Eles comeram, não está na terceira pessoa do plural? Mas, cuidado, gente. Cuidado. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito será indeterminado. Ok? Agora coloca aqui para mim, por favor. Cuidado, tá? Sempre observe o contexto na hora de resolver uma questão. Vamos supor que o texto, a banca coloca um texto que traz a seguinte frase: Edson e André chegaram juntos hoje pela manhã. Trabalharam até às 13 horas. Aí ele pega esse verbo trabalharam, a banca pega esse verbo trabalharam e diz que o sujeito é indeterminado. Preste bem atenção. O verbo está na terceira pessoa do singular, né? André e Edson chegaram juntos ao curso. Ponto. Trabalharam até às 13 horas. Veja que, nesse contexto, eu sei exatamente quem foi que trabalhou até às 13 horas. Edson e André. Porque no texto, no contexto em que essa frase aparece, esses sujeitos já foram mencionados. Essas pessoas, esses seres já foram mencionados. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito oculto e não um sujeito indeterminado, ok? Então, cuidado. Se aparece um verbo na terceira pessoa do plural, mas o sujeito daquele verbo já foi mencionado antes, provavelmente, você vai analisar aí o contexto, mas pode ser que seja um sujeito oculto e não um sujeito indeterminado, beleza? Muito bom senso na hora de resolver essas questões, observe sempre o contexto. Vamos lá. Então, gente, vive-se muito bem aqui e comeram todo o meu bolo, sujeito indeterminado. Aqui, verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, e aqui o verbo na terceira pessoa do plural, beleza? Não é sempre que na terceira pessoa do plural, obrigatoriamente vai ser sujeito indeterminado. Você vai precisar analisar o contexto, porque pode se tratar de um sujeito oculto. Bom, na frase 6 e também nas frases 7, 8, 9 e 10, veja que eu não tenho um ser responsável aí, um ser a quem o verbo se refere, um ser sobre o qual eu declaro alguma coisa. Nesse caso, eu tenho uma oração sem sujeito, ou seja, o sujeito é inexistente. E os principais casos, os casos mais cobrados de sujeito inexistente, verbos que apresentam fenômenos da natureza, como choveu e enxadar. Veja que choveu é uma ação, um fenômeno natural. Quando eu digo choveu e enxadar, simplesmente choveu. Não foi a chuva que choveu, não foi Deus que choveu. Quando eu uso o verbo chover, nevar, amanhecer, entardecer, são verbos impessoais, ou seja, não há um ser por trás dessa ação de chover. O verbo haver, os verbos ter e haver no sentido de existir, certo? Como aqui há vários alunos focados aqui, ou seja, existem vários alunos focados aqui. Quando eles significam existir, eles também são verbos impessoais. A oração também não vai ter sujeito, só predicado. Os verbos ser, estar, fazer, ficar, parecer, quando eles expressam clima, tempo, né? A ideia de tempo vago, temperatura, passagem de tempo, né? O verbo haver também indicando passagem de tempo, ele vai tornar a oração também sem sujeito. E há outros casos também de oração sem sujeito. Os mais cobrados, tá? O campeão é o verbo haver, no sentido de existir, quando ele é impessoal, tá? Tanto em questões de análise sintática como em questões de concordância verbal, ok? Então, esses são os principais casos, há outros também. O sujeito também pode ser uma oração. Espera-se que vocês passem. O que é que se espera? Que vocês passem. Então, essa oração aqui que está sublinhada é o sujeito desse verbo aqui, é o sujeito dessa oração anterior. Mas sobre o sujeito oracional, a gente vai falar no módulo de sintaxe do período composto, ok? Então, nós temos aqui, nessas frases, um caso de sujeito inexistente.
Quem é que faz calor? Ninguém faz calor, simplesmente faz, tá? Então, em todas essas aqui, eu tenho um sujeito inexistente, assim como nessa daqui, choveu em Fortaleza. Ninguém choveu, simplesmente choveu. Não há um ser sobre o qual eu afirmo alguma coisa. Prosseguindo, quero analisar com vocês essas 3 frases que são pegadinhas, são casquinhas de banana. Cuidado! Ninguém me ajudou naquela hora. Qual é a primeira coisa que eu vou procurar, gente? O verbo. A chuva apagou as pegadas dos animais. Qual o verbo? Apagou. Existem pessoas em reunião na sala. Qual o verbo? Existem. Como você classificaria esse sujeito? Ninguém me ajudou naquela hora. Quem me ajudou? Ninguém. Ninguém me ajudou. Ah, então é um sujeito indeterminado. Será? A chuva apagou as pegadas dos animais. Opa, falando em chuva. Chuva é um fenômeno da natureza. Será que é um sujeito inexistente? Será? E na frase 3, existem pessoas em reunião. Opa, existem. Sujeito inexistente também. A gente falou em existir. Será que é um sujeito inexistente? Gente, muito cuidado. Quando eu pergunto quem é que me ajudou naquela hora, a resposta é ninguém. Ninguém aqui é um pronome, a classe, né, um pronome indefinido, e cumpre, esse pronome aqui cumpre o papel de sujeito. Então aqui eu tenho um sujeito simples. Veja que ele é a única palavra que compõe esse sujeito. Sujeito simples, só tem um único núcleo, afinal ele só tem uma palavra, certo? Então, mesmo que não faça sentido, poxa, mas ninguém ajudou, então não tem nem sujeito, ou então sujeito indeterminado. Não, aqui eu tenho sim uma palavra, tá? Um pronome aqui ocupando o papel de sujeito. Aqui, quando eu pergunto, quem é que apagou as pegadas dos animais? A chuva. Então, o sujeito é a chuva, o núcleo é chuva, portanto, aqui eu tenho novamente um sujeito simples. Perceba que o verbo aqui, apagar, o verbo não expressa um fenômeno natural. É diferente daquela frase em que eu falei, choveu em Fortaleza. Quem é que choveu? Ninguém choveu, simplesmente choveu. Mas aqui o verbo não é chover, o verbo é apagar. E quem é que apagou as pegadas? A chuva. Então a chuva é o sujeito. Aqui existem pessoas em reunião. Quem é que existe? Pessoas. Então, pessoas é o meu sujeito. Como só tem um núcleo, o sujeito é só a palavra pessoas, eu tenho um sujeito simples. Então, muito cuidado com essas pegadinhas, muito cuidado com essas casquinhas de banana. O sujeito, o núcleo do sujeito pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um substantivo, pode ser um verbo substantivado, tá? Então, muito cuidado. Nesse primeiro vídeo, nós vimos o que estuda a sintaxe, nós vimos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, vimos também a diferença entre frase, oração e período e aprendemos que o sujeito é aquele a quem o verbo se refere, é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado é tudo que se diz sobre o sujeito. Nós vimos também que para eu identificar o sujeito, eu encontro em primeiro lugar o verbo e pergunto ao verbo o que ou quem é que. A resposta a essa pergunta vai me dizer quem é o sujeito da oração. A gente viu também os tipos de sujeito: simples, composto, oculto, inexistente e o indeterminado. E no próximo vídeo nós vamos começar a estudar o predicado. Esse é o EPP Online, EPP Concursos. Eu sou a professora Cente Falcão e até o próximo vídeo.